Olá, meu nome é Karina, faço parte da mentoria Nutrição em Foco e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre o posicionamento do consumo de gorduras e saúde cardiovascular. Então, essa é uma publicação do ano de 2021, foi publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é um documento que aborda tanto a ação de ácidos graxos sobre algumas condições de saúde, tá? Inclusive sobre a microbiota intestinal, e também fala de alguns alimentos que têm sua prescrição polêmica aí na área de cardiologia, falando um pouquinho da composição desses alimentos, né, de potenciais efeitos benéficos ou maléficos à saúde, e qual seria a sugestão de aplicação, a sugestão de consumo. Então, vamos começar falando um pouquinho da ação dos ácidos graxos da dieta sobre os lipídios plasmáticos, tá? Então, em relação ao colesterol total e as lipoproteínas, que seria o LDL, HDL, VLDL, que nós já temos na literatura. Então, as gorduras saturadas, elas são bem conhecidas pela sua relação de aumento do colesterol total e do LDL colesterol também, mas não é muito falado que o ácido graxo saturado tem efeito também no aumento do HDL, tá? Mas esse efeito, ele é muito pequeno, né, e praticamente insignificante frente ao efeito de elevação do colesterol total, do LDL, né, que favorecem aí a aterogênese. Em relação a gorduras insaturadas, né, tanto os ácidos graxos poliinsaturados, os monoinsaturados, quando é feita a substituição da gordura saturada da dieta por esses ácidos graxos insaturados, a tendência é de uma redução do LDL colesterol. Já em relação ao consumo de ômega 3 e ômega 6, especificamente para colesterol total, LDL, a suplementação de ômega 3 ela não é eficiente, tá? Não é recomendada como estratégia. Entretanto, quando existe uma substituição de gorduras saturadas da dieta pelo ômega 6, existe sim um efeito de redução do colesterol total. Em relação às gorduras trans, os ácidos graxos trans, eles têm um potencial efeito aterogênico, tá? Maior ainda do que o da gordura saturada. Isso porque as gorduras trans, elas aumentam o colesterol total e as frações LDL e VLDL, e além disso reduzem a fração HDL colesterol na circulação. Tá? Então, a gordura trans, que a princípio foi uma alternativa da indústria para ser usada em substituição à gordura saturada, né, para conseguir determinadas consistências para alguns produtos, com o passar do tempo se viu que o seu consumo esteve relacionado sim com maior efeito aterogênico e maior incidência de doenças cardiovasculares. Já em relação aos triglicérides, a gordura saturada da dieta, ela tem efeito no aumento desse tipo de lipídio plasmático. Tá? Não é um efeito direto, porém as gorduras saturadas elas modulam alguns genes que são envolvidos na síntese de triglicerídeos. Já as gorduras mono e poliinsaturadas da dieta, quando substituem aí parcialmente o ácido graxo saturado, principalmente quando a gente fala de ômega 3, né, na classe dos insaturados, é possível observar uma redução na concentração de triglicérides. Então, ômega 3 que não apresenta efeito sobre colesterol total e LDL colesterol, tem um efeito interessante sim nos triglicérides. E existe a recomendação já bem estabelecida da suplementação de ômega 3 na dosagem entre 2 a 4 gramas por dia, levando a uma redução de cerca de 25 a 30% dos triglicerídeos plasmáticos. Então, reforçando aí a questão dos ácidos graxos trans da dieta, eles relacionam-se, como nós vimos, com o aumento de colesterol, LDL, redução de HDL, e com isso é bem estabelecido o seu efeito de aumento de risco de doença coronariana e de mortalidade total. Tá? A ação dos ácidos graxos trans, né, como que ela acontece? Então, além de aumentar o LDL, ela também diminui os transportadores que são responsáveis pelo efluxo de colesterol
para a polipoproteína A e para o HDL, né, e consequentemente acaba diminuindo esse transporte reverso do colesterol da circulação para o fígado. E a recomendação do posicionamento é que esses ácidos graxos sejam realmente excluídos da dieta. Até um certo tempo atrás, tinha-se uma tolerância, né, de até 2% de contribuição calórica de ácidos graxos trans, né, era uma tolerância que existia, mas hoje em dia a recomendação realmente é de exclusão devido aos seus efeitos deletérios. Quando nós pensamos já em gorduras saturadas, ácidos graxos saturados, existe uma recomendação de consumo reduzida para pessoas que já têm um risco cardiovascular aumentado. Então, quando a gente pensa na população total, onde a recomendação é de até 10% do valor calórico total, para esses indivíduos o valor máximo é de 7%. E aí seriam indivíduos com história familiar para doença cardiovascular, antecedentes pessoais também, e a presença de diabetes mellitus. E a substituição parcial das gorduras saturadas da dieta por poliinsaturados é capaz de melhorar as concentrações plasmáticas de LDL e colesterol, né? Então essa melhora estaria relacionada à redução desse LDL, melhora da sensibilidade à insulina, e isso principalmente quando nós pensamos no consumo do ácido graxo ômega 6, e também redução do risco cardiovascular. Já os ácidos graxos poliinsaturados, né, principalmente aí o ômega 3, ele tem sim o seu consumo estimulado, tá? Tanto o ômega 3 de origem vegetal, que nós podemos pensar aí na semente de chia ou linhaça, mas também o ômega 3 de origem animal, que é o ômega proveniente do peixe, como parte de uma dieta saudável para redução de risco cardiovascular, tá? Como nós já vimos, a suplementação de ômega 3 ela pode ser recomendada sim na hipertrigliceridemia, e aí eles citam até a questão da hipertrigliceridemia grave, que é quando os níveis de triglicérides plasmáticos estão acima de 500 mg por decilitro, e as recomendações dietéticas elas devem ser feitas com base no consumo total dessas gorduras poliinsaturadas, e não apenas com base na relação de ômega 3 para ômega 6, que era bastante discutida antigamente. Em relação às condições de saúde que o posicionamento aborda, ele fala de várias coisas, da obesidade, diabetes, esteatose hepática, mas eu trouxe aqui só a questão da microbiota intestinal, até para não prolongar muito essa aula. Então, o que eles já sabem, né, sobre esse efeito da gordura na microbiota? É que dietas com alto teor de lipídios, principalmente quando nós falamos de gorduras saturadas, elas são capazes de modificar a microbiota intestinal. Tá? Então, eles alteram sim essa composição da microbiota, eles diminuem a diversidade bacteriana, eles aumentam a permeabilidade intestinal, a endoctocemia metabólica e a inflamação sistêmica de baixo grau. Então, um exemplo típico, né, até para a gente fazer essa associação, é a microbiota do indivíduo com obesidade. Então, quando eu comparo a microbiota de uma pessoa com obesidade e uma pessoa eutrófica, existe sim diferença no tipo de bactérias que compõem essa microbiota, na quantidade, na diversidade, né? E tudo isso sofre influência da alimentação, bem como essas bactérias influenciam o estado de saúde do indivíduo, tá? Principalmente em relação ao desenvolvimento de doenças crônicas, como por exemplo obesidade, diabetes, aterosclerose. Então a gente sabe que cada vez mais a microbiota vem sendo estudada, né? E cada vez mais vem se descobrindo, reforçando-se, na verdade, a sua importância. E aí vamos entrar um pouquinho na parte de alimentos que o posicionamento aborda, tá? Ele fala aí de alguns alimentos, composição, recomendação de consumo. E o primeiro grupo que nós vamos falar são os óleos tropicais, tá? Então, o famoso óleo de coco que vem sendo amplamente divulgado aí nas mídias, nas redes sociais, né? Como um óleo, né, que é recomendado a sua troca, né? E por que essa fama do óleo de coco? Então, o óleo de coco, geralmente o seu consumo é defendido pelo alto teor de
triglicerídeos de cadeia média na sua composição, tá? Principalmente o ácido caprílico e o ácido cáprico. Esses triglicerídeos, eles são absorvidos ligado à albumina, eles atingem o fígado via sistema portal e eles não têm ação sobre elevação dos triglicerídeos, tá? E um outro fator que também reforça essa recomendação do consumo de óleo de coco é o estado de saúde da população das Filipinas, tá? Só que por que é difícil nós fazermos essa recomendação? Porque a população da Filipina tem um hábito de vida muito diferente do nosso, né, em relação a nível de atividade física, até exposição a fatores como estresse, poluição, consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Então, nós não podemos, né, inferir que a qualidade de vida daquela população, a qualidade da saúde daquela população é atribuível à ação do óleo de coco somente, né? Se a gente sabe que são vários fatores que interferem e seria até injusto fazer esse tipo de comparação, tá? E o que é discutido na cardiologia em relação ao óleo de coco é o seu conteúdo de gorduras saturadas, tá? Então, até 92% dos ácidos graxos da composição ali do óleo de coco são ácidos graxos saturados, sendo que 50% desses ácidos graxos são compostos aí pelo ácido láurico, que é um ácido graxo que aumenta o colesterol total, que aumenta o LDL colesterol também, tá? Um outro óleo tropical bastante discutido é o óleo de palma, tá? Que é mais popularmente conhecido como o azeite de dendê, né? E também, depois dessa questão da popularização dos efeitos deletérios da gordura trans, começou a ser usado pela indústria como uma alternativa de substituição à gordura trans dos produtos, tá? Mas o que é importante a gente ressaltar também, que o óleo de palma, apesar de ser um óleo vegetal, ele também tem uma grande quantidade de ácido palmítico, tá? Que cerca de 45%, e esse ácido graxo, ele tem uma ação similar às gorduras de origem animal, então ele tem efeito de aumento dos níveis de colesterol total e LDL colesterol circulantes. Tá? E o que o posicionamento traz de recomendação é que esses óleos tropicais eles devem ser consumidos apenas ocasionalmente devido a esse alto teor aí de gorduras saturadas. Então, eu trouxe até um gráfico que o posicionamento mostra, né, onde a gente consegue ver a distribuição de ácidos graxos em diferentes tipos de óleos vegetais, tá? E aí o que a gente consegue ver é que a barra verde, ela representa o conteúdo de ácidos graxos saturados. E aí aqui, ó, disparado, o óleo de coco é o óleo que tem maior teor dessas gorduras saturadas, tá? E aí, quando a gente vai ver aqui em segundo lugar, quem está aqui é justamente o óleo de palma, o conhecido azeite de dendê também, tá? Então, realmente, o consumo deles não é recomendado aí como estratégia. O segundo alimento que o posicionamento aborda é o chocolate. Então, é um alimento que a gente já sabe que tem realmente um alto teor de lipídios, de carboidrato e contribui aí com uma boa densidade energética, tá? E quando nós vemos a composição de gordura do chocolate, cerca de 63% são ácidos graxos saturados, principalmente o ácido graxo esteárico, contribuindo aí com 34%, e o palmítico com 27%. Tá? E além disso, 37% dos ácidos graxos são insaturados, sendo sua maioria monoinsaturado, cerca de 33,5%, e 3,5% de poliinsaturados. Tá? Além disso, é bastante discutida a ação benéfica do chocolate, do cacau, devido à presença de polifenóis, né? Então, compostos bioativos que têm efeitos benéficos aí à saúde do indivíduo, e também o conteúdo de alguns minerais, como o potássio, o magnésio, o ferro e o zinco, tá? E a discussão que se faz em cima do cacau, do chocolate,
é que esse ácido esteárico, que é o ácido graxo saturado prevalente na composição da gordura do cacau, ele tem um efeito neutro sobre a colesterolemia. O que isso quer dizer? Que ele não aumenta os níveis de colesterol total, de HDL, assim como também não diminui. Esse efeito é neutro, tá? Mas, para a gente pensar no uso do chocolate como estratégia nutricional, teria que ser um chocolate que tenha um alto teor de cacau, que seria o chocolate amargo. Então, com pelo menos 70% de cacau na composição, ou até mais do que isso, tá? Quando nós pensamos no chocolate ao leite, ele tem um teor muito mais baixo de cacau e tem o acréscimo de leite, geralmente leite integral, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né, que já torna a composição do chocolate não tão interessante assim do ponto de vista cardiovascular. E pior ainda quando nós pensamos no chocolate branco, né, que não tem tanto essa questão do cacau presente, esse percentual alto do cacau, mas sim a manteiga do cacau especificamente, que já não tem uma composição tão interessante, além dos outros ingredientes que são adicionados, tá? Então, a recomendação que o posicionamento traz é de que a gente pode sim inserir o chocolate dentro, né, de uma alimentação, de um plano alimentar, porém considerar a sua contribuição calórica e a contribuição de açúcares simples, porque se isso não for bem avaliado e bem executado, pode contribuir para o aumento de peso e aumento do risco cardiovascular. O terceiro alimento que o posicionamento aborda é a manteiga, tá? Então, a manteiga é um produto obtido do desnatamento do leite, então na produção do leite desnatado, onde é feita a retirada de gordura, até que esse leite tenha um percentual de gordura máximo de 0,3%, esse conteúdo lipídico que é retirado é utilizado para a fabricação de subprodutos, que seria a manteiga, o creme de leite também. E a composição da manteiga é de pouco mais de 50% de ácidos graxos saturados, tá? Principalmente o palmítico, seguido aí pelo esteárico, o mirístico e o láurico, 22% de ácidos graxos mono e 1,5% de poliinsaturados, tá? Além disso, se nós formos pensar na composição da manteiga, ela tem o conteúdo também de colesterol, né, já que é um produto aí obtido de origem animal. E ela causa, sim, uma elevação no colesterol total, no LDL colesterol plasmático e na apolipoproteína B, tá? Porém, quando nós vemos estudos que relacionam o consumo alimentar da população com o risco para doenças cardiovasculares, o consumo de manteiga não se associa com aumento de doença cardiovascular, doença arterial coronariana e nem de acidente vascular cerebral, tá? E além disso, quando é feita a relação, né, do consumo da manteiga pelos indivíduos e o risco de diabetes tipo 2, existe uma relação inversa, tá? Mas mesmo assim, o posicionamento traz essa recomendação de cautela na prescrição, porque nós já conhecemos a ação dos ácidos graxos sobre os lipídios séricos, nós vimos até no início da aula, né, ácido graxo saturado aumenta, sim, colesterol total e LDL colesterol, e a gente sabe o impacto do aumento desses lipídios plasmáticos na saúde cardiovascular. Então, a recomendação é que ela seja inserida em um padrão alimentar saudável, individualizado, considerando também a sua contribuição calórica e adequação do peso, se necessário, tá? Então, ela pode ser usada, mas com cautela aí em relação à sua quantidade de consumo. Os lácteos, tá? Então, quando a gente pensa em laticínios integrais, eles também apresentam um alto conteúdo de gorduras saturadas, principalmente o ácido mirístico, que tem sim relação com o aumento do risco cardiovascular. E quando nós pensamos nos lácteos desnatados, o que vem muito à mente é aquele padrão alimentar da dieta DASH, que nós até vimos no diálogos sobre o tratamento de hipertensão, tá? Então, é um padrão alimentar que é recomendado para o tratamento da hipertensão arterial e que traz diversos benefícios cardiometabólicos e é recomendável com um plano saudável para todos os adultos, tá? Então, a dieta DASH, desde
a sua descoberta, né, que foi há mais de 20 anos, desde a sua primeira aplicação, ela vem sendo recomendada pelas diretrizes americanas e de vários outros países como um padrão alimentar saudável para a hipertensão e também para a saúde cardiovascular, tá? Além do conteúdo de lipídios, nós sabemos que os lácteos também são fontes aí de cálcio e de proteína de alto valor biológico. E o que o posicionamento nos traz em relação ao consumo é que existe sim uma associação do consumo de risco para diabetes, AVC e doença cardiovascular, mas é uma associação inversamente proporcional, tá? Então, quanto maior o número de porções de laticínios no dia, menor o risco de diabetes mellitus, de acidente vascular cerebral e doença cardiovascular. Tá? Só que o que eles discutem é que a matriz alimentar ela é um fator determinante no risco cardiovascular e que numa dieta existe uma sinergia de macronutrientes, micronutrientes, fibras, né? Então nem tudo a gente pode atribuir ao efeito de um alimento específico, tá? Aqui o posicionamento não traz, mas outras diretrizes abordam também a presença de peptídeos bioativos nos laticínios, os minerais também, como por exemplo o magnésio, o potássio, que podem sim ser benéficos do ponto de vista cardiovascular. E aí trouxe novamente um gráfico que o posicionamento mostra também em relação ao conteúdo de gorduras saturadas em alguns laticínios, tá? Então, em primeiro lugar aqui com o menor teor a gente tem o iogurte natural desnatado, seguido aí do leite de vaca desnatado na sua versão em pó. E aí, conforme os subprodutos do leite vão se modificando, esse conteúdo de gordura saturada ele fica mais elevado, tá? Então a gente já vê que no iogurte temos um pouco mais, nos queijos um pouco mais, e aí dependendo do tipo de queijo, essa contribuição de gorduras saturadas é maior. Então, geralmente os queijos tidos como branco, né, popularmente conhecidos como queijos brancos, eles têm um conteúdo menor do que os queijos amarelos, tá? Então, só para ilustrar essa questão da composição. As carnes, eles trazem que as principais carnes consumidas aí geralmente é a carne bovina, as aves, que seria a carne proveniente do frango, e os suínos, e todos os tipos de carne eles são ricos aí em ácidos graxos saturados, sendo que a sua composição principal é do ácido palmítico e esteárico, mas também tem gorduras monoinsaturadas nas carnes e poliinsaturados já tem um pouco menos, tá? Uma contribuição bem menor. E o teor de gorduras dos cortes de carne e a distribuição desses ácidos graxos em percentual, ela varia muito conforme o animal e o corte, tá? Então é diferente eu comparar, por exemplo, um músculo, um patinho, um coxão mole com o cupim, uma picanha, né? E é muito interessante também pensar, né, no tipo de fibra da carne. Então, geralmente a carne vermelha, quando ela é rica em gordura, essa gordura ela tá entremeada no meio da fibra, diferente da carne de porco, que apresenta um tipo de gordura um pouco mais periférica, é mais fácil de separar, né, essa gordura da carne de porco. E a carne de porco é um tipo de carne que durante muito tempo, né, teve uma discriminação aí quanto ao seu consumo, mas depois de um tempo, né, eles foram vendo que ela não é tão ruim assim, que tudo depende do corte e muitas vezes é até uma opção que tem um custo menor em relação à carne vermelha e aí a gente pode sim indicar como uso para a população, tá? Além do conteúdo lipídico, as carnes também são fontes de proteínas de alto valor biológico, assim como os laticínios, e também de diversas vitaminas e minerais, tá? E o que o posicionamento traz é que o alto consumo de carnes vermelhas e processadas tem uma associação sim com o aumento de risco cardiovascular, tá? Então, aqueles estudos que eu falei que eles avaliam consumo de porções semanais e o risco de determinadas doenças, eles
avaliam essas populações por um tempo e veem como é a incidência de determinadas doenças, mostrou uma associação com o risco cardiovascular. Né? E a recomendação é que o consumo de carne ele seja moderado, então ele não deve ultrapassar o total de ácidos graxos saturados da dieta. Então a gente sabe que para a população em geral até 10% do valor calórico total de gorduras saturadas, e nas pessoas que têm um elevado risco cardiovascular, como nós vimos, esse percentual é um pouco menor, 7% de contribuição do valor calórico total proveniente dessas gorduras saturadas. Os ovos também são um grupo de alimentos bastante discutido, né? A gente sabe que o ovo por muitas vezes foi vilão, outras vezes mocinho, e aí eles trazem um pouquinho da questão da composição dos ovos, que é uma fonte também de proteína de alto valor biológico. Tem um conteúdo aí diverso entre ácido graxo saturado, poli e monoinsaturado, e uma contribuição importante de colesterol. Tá? A gema do ovo, ela tem a presença da colina, que é uma substância essencial para o fígado, para as funções musculares, e até por isso é interessante não excluir o ovo da dieta, tá? Então, a grande discussão que se tem é que, apesar de o ovo ser uma fonte importante de colesterol, ele tem uma alta densidade nutricional, tá? Então, tem um conteúdo aí de nutrientes interessante para o seu uso. E o que o posicionamento nos traz em relação à recomendação é que não existe causalidade entre consumo de ovos e doenças cardiovasculares. Então, novamente, aqueles estudos que avaliam consumo de porções de ovos durante a semana, eles não encontraram uma relação direta entre o indivíduo que come mais ovo ter mais doença cardiovascular. Tá? Mas também eles trazem essa questão da cautela na prescrição, principalmente para indivíduos que têm diabetes mellitus tipo 2, que a gente sabe que é um grupo que tem um risco cardiovascular aumentado, e indivíduos que são hiperresponsivos ao colesterol alimentar. Então, o que acontece? O colesterol alimentar, ele não tem tanto impacto sobre o colesterol plasmático quanto a nossa produção endógena de colesterol, tá? Tanto que algumas diretrizes até aumentaram o limite de ingestão de colesterol diário porque viram que esse impacto alimentar é pouco, é pequeno, tá? Mas alguns indivíduos parecem ter uma absorção aumentada desse colesterol alimentar e eles sim podem sofrer efeitos deletérios aí de um consumo não planejado. Então, não é para todo mundo que a gente tem que sair recomendando ovos à vontade, que não tem problema. Então, indivíduos com diabetes e esses hiperresponsivos ao colesterol alimentar, a gente tem que tomar cuidado. Aí, como é que eu vou saber se ele é hiperresponsivo ou não? Durante o tratamento dá para se observar isso pelos exames, mas observem também os antecedentes pessoais desse paciente. Então, se é um paciente que já teve muitos infartos, e eu já vi pessoas que tiveram 5, 6, 7 infartos na vida, e é um tipo de indivíduo que provavelmente, tem uma sensibilidade maior aí ao colesterol alimentar, tá? E aí o que eles trazem é que devido justamente a esse perfil de nutrientes e pela presença das proteínas de alto valor biológico, o ovo ele pode sim fazer parte de um padrão alimentar saudável. Aqui eu trouxe novamente um gráfico que mostra a distribuição desses ácidos graxos nos diferentes cortes de carne, tá? E aí nós vemos aqui em rosa a barra que se refere ao percentual aí de ácidos graxos saturados, tá? Então a gente vê aqui que a gema do ovo realmente tem um alto conteúdo aí de ácidos graxos saturados. Aqui a gente vê alguns cortes de carne um pouco mais gordos, por exemplo, o fígado, linguiça, picanha, o cupim já estão mais aqui embaixo. E aqui esses outros cortes de carne, eles apresentam um conteúdo um pouco mais parecido de gorduras saturadas, tá? Então aqui alguns cortes de carne magra, como peito de frango, coxa de frango sem a pele, contrafilé sem gordura, patinho. E aí se a gente for até aqui perto do lombo de porco, a gente vê que a diferença é pequena, tá?
Mas quando vamos para cortes mais gordos de carne, esse valor de gordura saturada chega a ser aí até 3 vezes maior. E por fim, eu trouxe a tabela resumo, que está presente no posicionamento, para quem tenha feito a leitura vai se recordar. Então, é só resumindo aí essa questão da exclusão dos ácidos graxos trans da dieta, do limite de até 7% do consumo de gorduras saturadas, os efeitos aí da substituição de ácidos graxos saturados por insaturados, né, e como que é feita essa recomendação, para que tipo de condição clínica essa recomendação pode ser aplicada. Fala também do estímulo ao consumo de ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal, né, estímulo do consumo do peixe também, e que os óleos tropicais, óleo de coco e palma, eles devem ser consumidos apenas ocasionalmente, devido ao teor de gorduras saturadas, tá? Então é até importante, eu não falei naquela hora, que as pessoas, né, que têm doenças cardiovasculares não são proibidas de comer esses óleos, mas não é recomendável trocar óleo de soja, de milho, girassol, os óleos aí mais conhecidos, por óleo de coco, achando que vão ter um benefício por causa disso, tá? E aí também, por fim, a última tabela traz a importância da suplementação com ômega 3, principalmente na hipertrigliceridemia. Certo? Aqui esse QR Code, ele vai levá-los ao acesso a uma pasta, onde nós disponibilizamos algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia relacionadas às dislipidemias, tá? Então, tem a atualização da diretriz de dislipidemias, tem esse posicionamento do consumo de gorduras, tem alguns pocketbooks, e tem até um documento legal que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala um pouquinho do tratamento da dislipidemia em crianças. Então, né, aproveitem, acessem esse QR Code para ter acesso a esse material. E é isso, agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e não esqueçam de curtir a nossa página, divulgar para os seus amigos e se inscreverem no canal. Um beijo, até a próxima!